Eu conheci um pastor, atualmente ele mora em São Paulo, Paulo Canuto, eu ouvia falar muito dele, queria muito conhecê-lo, e a gente se encontrou na conferência que nós dois iríamos falar. A gente só tinha uma noite, que é quando a gente se viu, e quando terminou a conferência, o pessoal que organizou a conferência fez uma janta na igreja mesmo. Hoje eu já não como esse horário no pós-culto. Na época isso ainda era uma cultura, e a gente infelizmente não só comia muito e comia errado. Mas aquele grupo em específico, eles organizaram uma comida bem mais saudável. Mas ele tinha feito o menor pratinho, era um pratinho assim, insignificante para os nossos padrões, né? E eu, como não conhecia, eu queria aproximar, puxar a conversa, achei que aquilo era desculpa para iniciar a conversa, mas não queria falar daquilo. Então eu olhei pro prato dele e falei, tá se cuidando, hein? Era só para sorrir, cumprimentar e entrar. Quando eu falei isso, ele me pergunta, quantos anos você tem? E eu sempre brinco, quando um cara com mais de 60 perguntar a sua idade, ele vai te dar sermão. Eu lembro quando ele falou, quantos anos você tem? Já pensei, cara, deu ruim, começamos errado esse negócio. E isso foi há um pouquinho mais de 10 anos atrás, estava com 41. Eu respondi para ele, 41. Quando eu falei 41, ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40. Ele falou, eu morri. Ele falou isso, eu falei, você o quê? Eu falei, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Eu falei, eu morri, eu tenho o laudo médico da minha morte. Do lado dele estava a Eva, a esposa dele, que foi quem o socorreu, levou pro hospital na ocasião. E ele falou, os médicos me reanimaram 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei, na quinta não. Eu já mudei o assunto, que não é toda hora você conversa com alguém que morreu, né? Já conheci alguns. Mas eu falei, como é que você sabe que você não voltou na quinta? Tipo assim, o que estava acontecendo? Ele falou, não, porque eu me vi saindo do meu corpo e tudo o que aconteceu a partir de então, ele falou, eu assisti do lado de fora. Ele falou, eu vi o que o médico falou quando tirou minha aliança, entregou para minha esposa, eu vi que horas era no relógio lá do hospital, quando ele assinou o laudo da minha morte. Ele falou, e a minha versão bate nos mínimos detalhes com a do médico da minha esposa. Né? Ele falou, enquanto eu estava ali em pé, assistindo tudo o que aconteceu, meio que, né, olhando aquilo, dizendo, cara, está acontecendo mesmo, eu tô indo embora, né? Ele disse que Jesus apareceu atrás dele. E ele falou assim, cara, é uma presença inconfundível, não precisa de anúncio, não dá para explicar. Ele falou, eu sabia que era Jesus. Mas ele disse que ele não sentia permissão de virar e olhar e encarar. Mas quando sentiu aquela presença, ele já sabia que Jesus ia falar com ele. Diz que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou para ele assim, você é um suicida. E aquilo, meu amigo, foi na linguagem do boxe, o soco no rim, né? Eu já sabia pra onde ia a conversa, quando falou, você é um suicida. E o Senhor falou assim pra ele, eu tinha um plano extraordinário pra sua vida, mas você conseguiu abortar isso porque nunca cuidou do seu corpo. Como eu estava ainda com sobrepeso, ainda que na fase 2, interrompi ele e falei, cara, você era gordo? Tipo assim, vamos conversar direto aqui? Sério. Ele falou, não. Eu falei, você comia muito? Ele falou, também não, meu problema era até comer pouco, mas comia errado, jejuava sem sabedoria, para entrar e sair o tempo todo, não dormia. Ele falou, toda noite para mim era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas para buscar Deus e tinha experiência com Deus. Ele falou, viajava a pregar o tempo todo sem me dar descanso e meu corpo não aguentou. Com 44 anos de idade, ele falou, meu corpo entrou em falência. E nessa hora que eu tô ouvindo ele, eu lembro que eu soltei uma expressão assim, mostrando que eu estava impressionado. Ele falou, calma que fica pior. Ele falou assim, Jesus me deu uma visão do que teria sido o meu velório. O velório falou assim, eu assisti, eu me vi no caixão, arrumado, terno e gravata, coroa de flores em volta, família, amigos chorando. Ele ainda comentou, ele falou, cara, a pior coisa de você assistir é o seu velório, e eu vi o meu. Ele falou, enquanto eu tô tendo aquela visão, Jesus continua falando atrás de mim, comigo. Ele falou assim, alguém estendia a mão na direção do corpo dele, no caixão, e dizia, mas o Paulo era uma benção, por que será que Deus recolheu ele tão novo? Então não sei você como pastor, mas uma frase que em 30 anos de pastorado eu ouvi muito quando chegar a hora não tem o que fazer. Como se tudo tivesse fatalisticamente determinado para acontecer num cronograma específico. E quando ele ouvia essa frase, quando chegou a hora não tem o que fazer, Jesus falava atrás dele, além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus falou, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora as pessoas me julgam por causa de você e da sua negligência. Doug, aquilo tirou o chão debaixo do meu pé. Eu lembro que eu levantei, até hoje essa lembrança me emociona. Eu levantei daquela mesa, eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre